25 é um ano que nós vamos ter que sair de dentro das igrejas e vamos ter que falar do Evangelho lá fora. Evangelho é a boa notícia. Todo mundo que está aqui dentro já conhece a boa notícia, mas muita gente de Vinhedo não tem. Nosso Bispo Souza foi homenageado, não sei se vocês acompanharam essa semana, as personalidades da cidade. O Bispo Souza foi um dos escolhidos, uma celebridade, e o Bispo Souza estava comentando como tem gente nessa cidade que ainda não conhece Jesus. E não sei se você lembra, mas a grande ordem de Jesus é que nós preguemos o Evangelho. É bom estar junto, é bom tomar café da manhã, é bom a gente estudar a palavra de Deus, mas melhor ainda é a gente ganhar almas para Jesus. E aí esse vai ser o foco, e o tema que nós vamos usar vai ser mais ou menos em torno disso: a bondade de Deus. Deus é bom, né? E eu digo, o diabo aqui não presta. Toda vez que as pessoas falam assim, Deus é muito bom, não é? É, mas o diabo não presta. Vocês nunca esqueçam isso, ok? E nós vamos aproveitar também, eu tenho um texto que eu gosto muito antes de eu passar pela segunda fase, mas enquanto eu vou falando, você abre sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto muito desse texto, nós usamos muito ele na escola, em comemoração ao dia da Bíblia. A Bíblia não é o livro mais antigo, se você for pesquisar. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é um livro eterno. Já foi lido aqui no Salmo 119, se não me engano, versículo 89. Para sempre está estabelecida a tua palavra no céu. É para sempre. Então o que Deus mandou escrever, inspirado pelo Espírito Santo, foram todos os princípios e os valores que estão estabelecidos no céu. Eu gosto muito de chamar a Bíblia do manual do fabricante. Existe um Criador, Ele nos fez no ventre de nossa mãe, Ele nos criou para ser a imagem e semelhança dEle, e Ele deixou um manual. Todo bom equipamento, toda boa empresa, quando faz um equipamento de qualidade, manda um manual junto. Manual é para que a gente possa extrair o melhor daquilo que foi fabricado. Se você quer tirar o melhor de você, de que Deus projetou para você e para mim, é a Bíblia Sagrada. Então vai lá no manual. Tem gente que nunca leu manual nenhum, não é? Então quando você não lê o manual e a coisa estraga, você não sabe por quê, alguém vai lá e chega aí e fala, aqui está o manual, olha aqui, você cometeu esses enganos aqui, por isso sua vida está toda atrapalhada. E quando dentro de uma igreja, a igreja são muitas atividades. Eu não sei se você percebe, a gente mesmo que está no dia a dia, tempo integral, a gente não consegue acompanhar todas as atividades que tem numa igreja. É uma série de variáveis que a igreja faz e de trabalhos, mas tem algumas que nós não podemos abrir mão. Uma delas é esse culto de koinonia, onde nós nos reunimos, onde nós nos abraçamos, onde nós choramos, onde nos alegramos, onde oramos uns pelos outros. O culto da congregação é um culto importante, nós não podemos abrir mão. Outra coisa que nós não podemos abrir mão é reunião de oração. Mesmo que venham poucas pessoas aqui e a maior parte está ouvindo pelas mídias sociais, nós não abrimos mão de reunião de oração. Oração é o nosso telefone celular. Nós precisamos incentivar as pessoas à oração, à prática da oração. Você pode orar na sua casa, mas quando você vem para a reunião de oração, todas as segundas-feiras, o que acontece é que nós sempre damos uma palavra de ensinamento sobre a importância da oração. Quanto mais você aprender a importância da oração, mais você vai aumentar o seu relacionamento com Deus. Okay? Nós não abrimos mão de louvor e adoração. Tem gente que deixa para chegar no culto só depois do louvor. Você não sabe o que você está perdendo quando você abre a sua boca, quando você canta louvores a Deus. Faz uma diferença muito grande dentro da sua vida espiritual. Então tem uma série de coisas que a igreja não pode abrir mão. E uma das coisas que nós não abrimos mão também é da escola bíblica. Pode ser que o nosso horário não seja o melhor horário. Nós estamos procurando melhorar a forma de nós passarmos o conhecimento bíblico.
tem um tempo que nós precisamos estudar a Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, não conhecer os preceitos de Deus, você vai naufragar nesses dias finais que nós estamos vivendo aqui na terra. São momentos finais que a igreja está vivendo. Logo mais o arrebatamento vai chegar. E nós não podemos abrir mão de escola bíblica. Estamos conversando. O nosso presbítero Márcio está coordenando esse projeto já há alguns anos. Acho que são 10 anos que o Márcio está na frente desse projeto. Nós estamos nos reorganizando. Nós queremos aumentar a capacidade de ensino bíblico dentro da igreja. E hoje nós escolhemos para fazer um café da manhã, porque é o encerramento da escola bíblica. Eu não vou constranger ninguém, não vou perguntar quem vem na escola bíblica, quem não vem, não quero constranger você. Mas hoje é o encerramento da escola bíblica. E o que nós acordamos é o seguinte: a última aula vai ser dada aqui. Então, para que você que nunca foi à escola bíblica, você entenda para que serve uma escola bíblica. Nós vamos reproduzir aqui a última aula, que é a aula de número 16, de um projeto esse ano que era Crescendo na Vida Cristã. Mas antes eu quero ler 2 Timóteo 3,16 para você. Não faz parte da nossa aula ainda não começou. Quando começar eu vou falar para você, tá bom? Conforme você não vai aguentando a aula e vai desmaiando, você pode ir mais profundo, as pessoas vão te acolher lá, tá certo? Mas é uma prova de resistência. Por quê? Quando você estuda a Bíblia, a primeira coisa que acontece é sono. Pode olhar para o seu companheiro aí, se ele começar a abrir a boca e bocejar, é sinal que a palavra está fazendo efeito e o inimigo não quer que ele escute, entendeu? Então é preguiça, você vai começar a pensar num monte de coisa lá fora. Repreende isso em nome de Jesus. Se você está vendo alguém do lado e fala assim: eu te repreendo em nome de Jesus, você vai escutar essa palavra até o fim, porque a palavra mexe com a gente. Ninguém gosta de ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que limpa. É a palavra que faz a diferença na nossa vida. Mas antes, para encerrar o dia da Bíblia aqui, a comemoração, eu queria que você lesse o versículo 16 e o 17. Por que Deus deixou a Bíblia para nós? Olha só o que está escrito aqui. Na nossa Bíblia em português, nossa Bíblia é uma tradução. Na nossa Bíblia em português não tem um versículo que você vai encontrar que fale que a Bíblia chama Bíblia. Não vai encontrar. Okay? Mas você vai encontrar várias outras formas de expressar a palavra Bíblia. Uma delas é escritura com letra maiúscula. Toda vez que você encontrar a palavra escritura com letra maiúscula na Bíblia, está se referindo à Bíblia Sagrada. Bíblia a palavra é biblioteca. Isso que significa a Bíblia, é um conjunto de livros. Nós temos 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. A diferença entre os livros do Velho e do Novo é a chegada de Jesus na terra. Quando Deus se fez homem e veio e interviu para morrer pelos nossos pecados, tudo que foi escrito depois desse fato entra no Novo Testamento. Tudo que foi escrito antes entra no Velho Testamento. Então nós temos, por isso que é biblioteca, é um conjunto de livros. Nós precisamos dos 66 livros para ter a visão completa do projeto de Deus. Senão a gente não tem. Nós não podemos só ficar lendo pedaços. Nós temos que ter noção do começo, do meio e do fim. Mas olha só o que está escrito aqui no versículo 16. Eu estou indo rápido só por causa de tempo. Então está escrito assim: toda a escritura. Dá uma olhada na sua Bíblia. Se você tiver caneta, papel para anotar algumas coisas, legal. Todos os slides vão estar disponíveis para você. Vai estar no YouTube. Depois, se você precisar, pode pegar os slides com a gente. Mas olha o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, não está dizendo algumas partes da escritura, porque nesses dias finais, o que nós estamos assistindo, muita gente indo para as mídias sociais: isso aqui Deus não se importa, isso aqui Deus não se importa, isso aqui você pode tirar, isso aqui você pode tirar. Aí o texto começa assim: toda a escritura. Então é toda, é inspirada por Deus. Foram homens que escreveram. Um dia um aluno perguntou: dá licença, posso fazer uma pergunta? Foi homens que escreveu ali a Bíblia? Eu falei: sim. Aí ele virou para o amigo dele e falou assim: tá vendo, eu falei para você que era homem que escreveu a Bíblia. Verdade. Aí eu falei: você queria que fosse quem? Cavalo? Você queria que Deus pegasse os cavalos e mandasse escrever a Bíblia para você que é homem? Seria uma vergonha Deus ter que levantar. Se bem que Deus levantou cavalos para falar com homens. Então seria uma vergonha muito grande Deus ter que levantar um cavalo para escrever para você. Nosso coração é tão endurecido que a gente não aceita as coisas espirituais.
Então, a Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil. Então vamos ver para que serve a Bíblia. Útil para o ensino. Ensino é transferir conhecimento. E a gente vem aqui pregar, não é para mostrar para vocês que a gente sabe Bíblia, que a gente estudou, que a gente é maravilhoso, não é nada disso. A primeira coisa quando a gente prega, quando a gente ministra aqui em cima, a proposta nossa é ensino, é transferir conhecimento. Nós precisamos transferir conhecimento. Sem conhecimento ninguém vai em lugar nenhum. Quantos anos você estudou para a sua profissão que você tem, para você ter um emprego bom, que possa acolher sua família? Você estudou muitos anos. Os médicos estudam até hoje. A vida inteira, na verdade, nós estamos estudando. A Escritura, a primeira coisa, ela quer passar conhecimento para nós. Segunda coisa que ela é útil para repreensão. Vê se está escrito na sua Bíblia. Repreensão é chamada enérgica da atenção. Você já aprendeu, Deus já te ensinou, mas se você está fazendo coisa errada daquilo que Deus te ensinou, a Bíblia é útil para repreender, chamar a atenção energicamente. Por isso que tem gente que não gosta de abrir a Bíblia voluntariamente. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Tem gente que não gosta de fazer isso, porque toda vez que abre a Bíblia, cai num versículo que está chamando sua atenção exatamente naquilo errado que você está fazendo, e que eu também estou fazendo. Então a gente não gosta de abrir, e a gente fecha rápido e fala, não quero ouvir não, isso aqui é tudo que é errado que eu estou fazendo. Isso é repreensão. Deus está chamando a sua atenção energicamente. Agora ele diz também que é útil para correção. Correção é o seguinte: você quer participar de uma casa de correção aqui da FEBEM? Correção é quando você já aprendeu, fez um monte de coisa errada, Deus chamou a sua atenção, você não mudou de vida, aí você vai para o buraco. Porque quando a gente está fora dos princípios de Deus, a gente vai para o buraco. Mais dia, menos dia, nossa vida vai falir. E quando falir, não vai faltar pessoas para dizer para você, eu te falei, eu te avisei, agora você não tem mais jeito, agora você vai para o inferno. E joga as pessoas na prisão, joga as pessoas na casa de correção, e se Deus não estiver ali para ajudar essas pessoas, elas vão para o inferno. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, mas a palavra de Deus é útil para correção. Correção é trazer a gente e colocar de novo no caminho verdadeiro. Isso é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Muitos de nós já não estamos mais ligando para muitas pessoas, que ela pague por tudo que ela fez, mas Deus não, Ele é misericordioso. Até o último momento de vida, Deus vai chamar a pessoa para corrigir a vida dela. Então está aqui para que ela serve. E depois ela diz assim, também ela é útil para a educação na justiça. Toda vez que você vê a palavra justiça, está falando em Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Para a educação na justiça, ou seja, o que é educação? Formação de caráter. Quando a gente fala isso para as pessoas falam assim, você está querendo dizer que eu não tenho caráter? Não, eu não estou querendo dizer isso para você. O que a Bíblia está querendo dizer para você é que você tem a sua educação, você recebeu da sua família, eu recebi dos meus pais, dos meus avós, eu recebi educação, é formação de caráter. Mas o que a Bíblia está propondo não é ensinar a formação de caráter da sua família, dos seus avós, dos seus bisavós. A Bíblia está propondo também te trazer um ensinamento da formação de caráter de Cristo, o caráter cristão. Isso é o que nós trabalhamos lá na escola no Príncipe da Paz. Traços de caráter de Cristo. A cada 15 dias, lá com os alunos, desde que a escola foi fundada, a gente trabalha traços de caráter. É o que a Bíblia propõe para nós. Nós somos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Não é só o da nossa família. Muitas vezes nós viemos de uma família muito boa, com traços de caráter maravilhosos, mas ainda estamos longe do caráter de Cristo. Então está lá a Bíblia para nos ajudar a fazer isso. E o versículo 17 diz assim, a fim de que o homem, aqui é o homem e mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A palavra de Deus é que Deus nos projetou para refletir a glória dele, e tudo
que nós fizermos, a gente faça com a mesma perfeição que Ele pode fazer. Claro que nesse momento não existe a perfeição absoluta, ela só estabelecerá de novo quando nós tivermos o nosso corpo transformado e glorificado. Mas até lá, nós temos que buscar cada dia melhorar nossa vida, nossas ações, nossas atitudes, nossos comportamentos. E o que está por baixo disso tudo? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muito bem. Eu queria projetar alguns slides. Eu vou tentar passar para vocês. É um desafio que nós temos aqui na escola. Primeiro eu quero agradecer todos os professores da escola bíblica. Eu estou representando eles aqui. Eles me pediram para fazer isso. Eu entendo que é uma tarefa árdua, mas eu fiz de tudo para que eu pudesse cumprir o objetivo que me deram. Nosso coordenador lá. Obrigado aos professores pela dedicação do ano. Foi um ano muito bonito. A partir de agora nós estamos em férias da escola bíblica daqui, mas nós continuamos estudando na nossa casa. O tema desse ano foi Crescendo na Vida Cristã. Logo mais nós vamos divulgar o tema do ano que vem. O próximo slide, nós vamos falar da lição número 16. A lição 16, os alunos que estão aqui, eles precisam fechar essa lição de hoje. Fala-se da vida futura. Não consigo explicar a vida futura toda em 40 minutos, mas eu vou fazer um resumo aqui. Os slides estão aí, depois você pode pegar a maior parte dos versículos na sua casa. Mas vamos falar da vida futura. Tem gente que não gosta de falar de vida futura. Tem gente que não gosta de falar sobre a morte. Tem gente que não gosta de falar sobre eternidade. Eu mesmo, eu nunca fui num sepultamento enquanto eu não me converti. Eu tinha medo de ir em sepultamento. Aí o que Deus fez comigo? Ele fez eu virar um pastor e já perdi a quantidade de sepultamentos que eu fiz. Mas depois que eu aprendi o que acontece depois da morte, eu nunca mais tive medo de ir num sepultamento e nunca mais tive insegurança de falar no sepultamento. O que nós vamos falar no sepultamento? A etiqueta diz que a gente tem que falar meus pêsames. E a Bíblia diz que nós temos que falar o quê? Quando eu entendi o que a Bíblia diz para nós, o que nós temos que falar no sepultamento, sepultamento para mim virou um momento de grande expectativa e de alegria, de a gente poder falar. Até no sepultamento do meu pai fui eu mesmo que falei. Ok? Então, não tenha medo da vida futura. Deus não projetou a gente para viver do jeito que o mundo está. Esse mundo que está aí não é projeto de Deus. Muito pelo contrário. Então, nós vamos trabalhar hoje como última aula da nossa escola bíblica desse ano, a vida futura. Vamos para o próximo slide. Sempre a gente começa algumas coisas que precisam ser guardadas no coração. Coração na Bíblia é a definição mais difícil que tem, é você definir coração biblicamente falando. Pode ser várias coisas. Pode ser o órgão coronário, pode ser o seu espírito e pode ser a sua alma. Então, dependendo do conjunto que está aquela palavra coração, é que a gente vai tentar entender qual é o grande significado da palavra coração. Então, o coração pode representar meus sentimentos, minhas emoções, minhas vontades, meus pensamentos. O coração pode representar o meu espírito humano. Eu também tenho um espírito. Então, pode ser meu órgão coronário também. Esse texto está em esse eu preciso que você leia comigo. Alguns eu não vou ler com você por causa de tempo, mas eu deixei registrado. Mas 1 Coríntios 2:9, esse eu queria ler com você, porque muita gente fala só uma parte do versículo quando prega, ou quando fala sobre esse assunto. Então, 1 Coríntios 2:9, a Bíblia original não tem capítulo e não tem versículo. Se você pegar uma Bíblia original, se um dia você for a Jerusalém, nós temos lá o Museu da Bíblia, muito bonito, vale a pena você ir lá ver. As Bíblias originais, nós temos cópias de Bíblias, mas nos originais, ela não tem capítulo, ela não tem versículo, ela é tudo junto, é porque é livro. Então, quando eu leio um livro, Coríntios é um livro, eu estou lendo normal, como a gente fazia na escola, quando a professora dava aula de leitura para a gente. Tinha os parágrafos, as frases e tudo mais. Tudo bem. Então, mas o capítulo e o versículo foi colocado para facilitar encontrar determinados textos.
Mas muitas vezes a gente pega um versículo fora do contexto e isso pode virar um pretexto. A gente tem essa regra dentro da escola. Um texto fora do contexto pode virar um pretexto. Então cuidado, porque é o que as pessoas fazem muitas vezes. Pegam um versículo para justificar suas atitudes. E quando você pega o contexto, é bem diferente o significado. Então muito cuidado quando a gente lê. Então esse texto que está aí no seu na sua Bíblia, 1 Coríntios 2,9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Provavelmente a palavra coração aí é alma, sentimentos, emoções, pensamentos. Você não consegue imaginar, você não consegue pensar, você não consegue sentir o que Deus tem preparado para você. Alguns de nós já passamos por testemunhos muito fortes aqui. O Fernando acabou de dar um testemunho no domingo passado. Foi muito forte o testemunho dele. Nunca podia imaginar na cabeça dele que ia passar um negócio desse na sua vida. Eu nunca podia imaginar que eu ia passar por algumas coisas que eu passo. E o texto está dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Deus tem coisas preparadas para nós incríveis, porque no fim quem vai sair sendo glorificado e honrado é Deus, e nós vamos ter experiências profundas. Eu falo, todo cristão verdadeiro tem que ter experiência com Deus. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Achar que você é filho de Deus, que o seu filho natural é filho de Deus, não, e não é neto de Deus. Deus não tem neto. Seu filho, nossos filhos, nossos netos vão ter que ter as experiências deles. Falo isso muito com a minha esposa. Muitas vezes a gente está preocupado com os nossos filhos, estamos orando. Falei, ok, vamos orar por eles, é nosso dever. Mas os nossos filhos têm que ter experiências com Deus. Ok? Então a Bíblia diz que a gente não pode imaginar. Mas o versículo 10, ele explica o 9. Olha o versículo 10. Eu vejo poucas vezes um pregador ou um ensinador, ele fala o versículo 9, mas não fala o versículo 10. E o versículo 10 é assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito. E veja que Espírito aí está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Deus está dando uma informação para nós. Lembra que nós falamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, unidade coletiva? Então o Deus Filho, Ele escuta tudo que o Deus Pai e o Deus Filho estão conversando. Então Ele, se Ele tiver uma oportunidade de transferir esses conhecimentos para nós, Ele vai fazer. Essa é a razão porque Deus projetou na salvação que o Espírito Santo viesse fazer uma coisa que Ele nunca fez em toda a história de Gênesis e Apocalipse: morar no nosso coração. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo agora ele vai morar. Só que esse coração agora é um espírito humano. Eu vou mostrar para vocês. E o Espírito Santo vem morar dentro de nós. A partir de agora o Espírito Santo está com você, está comigo. E é Ele que tem essa responsabilidade de transferindo e de agindo dentro do nosso ser. Nós é que precisamos entender o mecanismo para abrir portas para que o Espírito Santo tenha essa liberdade para fazer. Muito bem, vamos para frente. Então, nós queremos que os nossos alunos guardem esse versículo no coração. E aí vem, eu mudei aqui, achei que já estava lá, que legal. Introdução agora, vamos para a introdução da nossa aula. A Bíblia revela de modo claro e preciso o propósito e o programa de Deus quanto ao futuro. É sobre esse assunto que vamos estudar. A Bíblia é um livro maravilhoso porque ela fala do passado, ela fala do presente e ela fala do futuro. Toda a história da humanidade está escrita na Bíblia.
Eu estou vendo agora nas mídias sociais, lançando alguns livros paralelos, que além da Bíblia, você precisa conhecer toda a história dos outros grandes impérios mundiais. Eu entendo o que esse pessoal está falando, mas se precisasse de verdade, a Bíblia ia deixar registrado para você, tá bom? Não perca seu tempo lendo coisas que são boas, mas não essenciais. Primeiro, essencial. Depois você lê conhecimentos a mais. Mas primeiro vamos para o essencial. Vamos gastar nosso tempo, o pouco tempo que nós temos, lendo a palavra de Deus. E a Bíblia, ela fala sobre o futuro, fala sobre o passado e fala sobre o presente. Só lembrando os nossos alunos disso. Podemos ir para o próximo ponto. O próximo ponto é: qual é o objetivo dessa aula? Eu preciso buscar esse objetivo com você hoje. 2 objetivos. Primeiro, mostrar pela Bíblia o que é a morte e para onde o cristão vai depois da morte. Eu fico imaginando, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Fernando. Antes de conhecer o Fernando, eu conheci o pastor Valdeci. O pastor Valdeci viveu a mesma história do Fernando. O pastor Valdeci chegou no momento que ele estava tão verde, tão verde, tão verde, e a gente conversava todos os dias, e eu falava assim com ele: caramba, você tem convicção da morte, né? Você sabe para onde você vai, né? Sim, pastor, eu já fiz UFC, eu sou pastor, você está esquecendo? Eu já estava vendo terreno no cemitério para o pastor Valdeci. Olha a minha fé como ela é grande, né? E Deus fez aquela obra maravilhosa. Mas sabe o que nos fortalece quando a gente está nesses momentos mais difíceis? Porque tem um momento da vida que ninguém pode ir com você junto. Eu posso levar minha esposa no hospital, eu posso ajudar minha esposa a fazer os exames. Fiz isso com meu pai há muito tempo. Meu pai tinha um problema numa válvula mitral, faleceu nessa cirurgia. E eu lembro que na noite antes de nós entrarmos para a cirurgia, a gente orou junto, eu dei banho nele. Até a hora deles colocarem ele no carrinho para levar para a cirurgia, eu pude estar do lado dele. Mas naquele momento meu pai falou assim: daqui para frente, sou eu e Deus. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Jesus seja o centro da sua vida. E Deus entendeu por bem de promovê-lo. E ali ele foi promovido pelo Senhor. Mas a gente precisa ter essas convicções dentro da nossa vida. Porque não precisa esperar uma cirurgia desse nível para a gente ter convicção para onde vai. Porque a gente pode sair daqui, e eu não estou lançando nenhuma palavra de morte para você, tá bom? Mas aí você pode sair dessa porta para fora aqui, você já pode ser recolhido a qualquer momento daqui. Nós temos que andar com a nossa vida certa sobre isso. Então não tenha medo de ir atrás dessas informações. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo também é muito importante, que é a segunda vinda de Jesus e qual que é o seu propósito. Por que Jesus vem buscar a gente? Não sei se você já perguntou isso. Tem razão Jesus vir buscar a igreja e tirar a igreja aqui da terra? Por que ele vai fazer isso? Ele já não poderia vir e já ficasse aqui com a gente, e já fizesse um monte de coisa, e o reino dele estabelecesse? Sim, poderia ser assim, mas não é. Jesus ainda tem acerto de contas para fazer com as nações. Leia Salmo 2, é o salmo do nosso ministério. Quando você estuda o Salmo 2 inteiro, você vai ver. Não é de qualquer jeito que a gente quer. A gente tem as nossas justiças, Deus tem a dele. Deus ainda vai julgar as nações. Deus vai julgar todas as pessoas, uma por uma. Mas antes dele fazer isso, ele vai retirar da terra todos aqueles que já resolveram os seus problemas com a justiça dele, com a justiça divina. Já está zerada a justiça divina, não devemos nada. Então Deus não tem sentido Deus mandar juízo para um povo que já zerou sua justiça. Então ele vai tirar a igreja da terra. Depois que ele tira a igreja da terra, ele vem com os seus juízos. Por isso que os cavalos do Apocalipse ainda não estão soltos, pode ficar tranquilo. Nós nem começamos os princípios das dores ainda, pode esperar. Tem gente que está dizendo que nós já estamos nos princípios das dores. Não estamos. O que você está sentindo agora são só cólicas. É que nem vai nascer nenê. Você está sentindo uma cólica, está sentindo uma dorzinha, um alarme meio falso. Nós estamos vendo a preparação mundial. O mundo não é de Deus, o mundo é do maligno, a Bíblia diz.
Nós cantamos aqui, vem o reino de Deus. Nós vivemos o reino já está no nosso coração. E na nossa casa, na nossa ação, nós procuramos colocar o reino em ação. Mas um dia o reino de Deus será estabelecido definitivamente. Mas antes, Deus vai buscar a sua igreja, porque Ele morreu por ela, é a sua noiva. Depois Ele vem julgar as nações. Depois Ele vai descer com a sua noiva. E aí depois que Ele julga as nações, aí nós estabeleceremos novos céus, nova terra. E aí nós vamos viver exatamente o que Deus projetou em Gênesis, que não foi cumprido, porque o nosso pai Adão desobedeceu, junto com a nossa mãe Eva. Não tem nada de errado, porque se fôssemos nós, em vez deles, nós deveríamos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Mas depois é que Deus vai estabelecer o plano dele. É isso que nós precisamos falar, tudo nisso aqui, até mais uns 10 minutos, tá bom? Vamos para frente. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:7. Podemos ir, por favor? Enquanto você abre 2:7, esse desenho você já conhece. Eu já fiz aqui algumas vezes esse desenho para você. Mas aí está Gênesis 2:7. Vamos ler Gênesis 2:7, por favor? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Em Gênesis 2:7 está esse desenho. Pode ser que seja um pouquinho difícil para você enxergar, mas se você frequentou a escola bíblica, a gente desenhou pedacinho por pedacinho. Isso eu vou deixar você curioso. Se você não frequentou, só no ano que vem agora se repetir essa classe. Não sei se vai ter essa classe no ano que vem, mas a gente fez esse desenho. Como que é? Um por um. Mas o versículo na sua Bíblia está assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse texto da sua Bíblia tem 3 coisas aí: pó da terra, fôlego de vida que Deus soprou, e alma vivente. Nós juntamos essas 3 informações e fizemos aquele desenho. Fôlego de vida é pneuma no grego. Se você pegar uma Bíblia, no original está pneuma. É ar, Deus soprou. É que nem o pneumático, quando você vai arrumar o pneu do seu carro, você vai... Deus fez isso no pó da terra. Então Ele soprou. Então é pneuma. Pneuma para nós, no português, é espírito com letra minúscula. Está aí. Aí Ele soprou no pó da terra. Então pó da terra... no grego está ali, é soma. Então quando Deus sopra no pó da terra o fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. E alma é psique, personalidade. Então está lá o fôlego de vida, está lá o pó da terra, que é o corpo, e está lá a alma, que é a alma vivente. Cada um deles tem um mecanismo diferente, ok? Por que Adão chama Adão? Porque Adão significa terra vermelha. Terra vermelha, então provável. Então Adão não era nem branco e nem negro. Tem gente que fica discutindo. Aquelas discussões teológicas que não levam a nada. Adão era negro ou Adão era branco? Ele não era nem negro e nem branco. Ele era vermelho. E por que você sabe isso? Porque o texto fala isso. Porque pó da terra é soma no original, e soma é terra vermelha. Adão significa terra vermelha, ok? Então tá lá. Então vamos definir o ser humano. Ser humano é um ser espiritual, com letra minúscula, possui um espírito, foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma personalidade própria, porque Deus não fez robô e boneco, fez um psique, uma alma, tem sentimentos, emoções, vontades, pensamentos próprias, e mora num corpo. Mora nesse corpo que está aí. Então está aí o ser humano. Como a marca número 3 já foi falado aqui, o 3 é a marca da criação de Deus. Tudo que Deus faz na criação, Ele deixa na sua criação 3 elementos para construir alguma coisa importante. Então está lá a marca de Deus, porque é a unidade coletiva. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Só que espírito de Deus é com letra maiúscula, espírito do homem é com letra minúscula. E aí nós entramos num próximo desenho. Vocês me desculpem, eu não evoluí muito nos meus desenhos. Eu continuo desenhando como criança.
E a Bíblia diz que se você não for criança, você não entra no reino dos céus. Eu não sei se você enxerga aí, mas eu fiz ali o desenho de Gênesis 2:9. Se você gosta de desenhar, você vai aprender muita Bíblia. Você pode olhar Gênesis 2:9 aí na sua Bíblia? Do solo fez o Senhor brotar toda árvore agradável à vista e boas para alimento. Aquelas árvores pequenininhas, as árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus fez um monte de árvorezinhas, todas e para alimentar. E também a árvore da vida no meio do jardim. Então eu peguei no meu desenho bem no meio e eu coloquei a árvore da vida. Eu fiz uma árvore maior lá. E depois ele fala assim: e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu peguei e também desenhei do lado da árvore da vida. Eu desenhei a árvore do bem e do mal, que é essa menorzinha aqui. E eu colhi uma informação no versículo, você quer ver? Onde que eu colhi essa informação? No versículo 17 desse mesmo capítulo está assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia, você está na sua Bíblia? Não olha para mim não, olha para a sua Bíblia. Porque no dia em que dela comerdes, certamente você vai morrer. É no dia. Então o que que eu fiz? Olha só. Eu aqui, eu pus na minha árvore do conhecimento do bem e do mal, eu pus um símbolo de morte. Ali também eu fiz a mesma coisa. Porque Deus falou para ele, para Adão e Eva, e fiz Adão e Eva, do meu jeitinho aqui, desculpa, mas eles estão aqui. E Deus falou para eles: não, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Pode comer as pequenininhas, pode comer a grande da vida, que é da vida eterna. Se você olhar mais uns versículos na frente, fala que essa árvore é de vida eterna. Essa é do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem não, porque no dia que vocês comerem, vocês morrem. Agora, morrer é uma coisa complicada de entender, porque se você for no dicionário, a palavra morrer quer dizer separado de. Morrer não quer dizer acabou. Deus não falou, o dia que vocês comerem vai acabar tudo. Não, o dia que vocês comerem, vocês vão ficar separados de mim. Tá bom? Essa é a palavra morte. Não sei se na escola você brincava com seus amigos. Quando a gente brigava, a gente falava assim: dá o dedinho. A gente fazia assim: você morreu para mim. Nunca mais eu quero conversar com você. Como é criança, meia hora depois está tudo amigo de novo. Vamos ficar amigos, vamos dar o dedão. A gente dá o dedão, agora a gente tem vida de novo. Então deixa eu dizer para você o conceito bíblico de morte e de vida. Morte é separação de. Vida é comunhão com. Não comam. O dia que vocês comerem, no dia, vocês vão ficar separados de mim. Eu falo, por que que eles não comeram da vida que é comunhão com? E essa é a árvore de vida eterna. Acabou minha bateria, ó. Que bom minha pilha, legal. Já mostrei. Então é assim. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles teriam comunhão com Deus por toda a eternidade. Mas como eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se separaram de Deus. E aí que a coisa complicou. Então, olha só o próximo versículo, o próximo slide nosso, quer ver? Olha lá como é que ficou meu desenho. Agora o espírito apagou, ficou separado de Deus. Porque se você lembrar, para que Deus me deu um espírito? Volta um pouquinho, André, se você puder me ajudar. Acho que é o slide 6. Volta um pouquinho no slide 6. Não sei. Para que eu tenho um espírito? Porque Deus é espírito. Como é que eu converso com Deus e me relaciono? Com uma área que tem dentro de mim chamada espírito. Não sei se é aqui, se é aqui, se é aqui, em algum lugar é. Existem várias discussões teológicas.
Por que Deus me deu uma alma? Porque Ele não me fez boneco e robô. Ele me fez pessoa, personalidade. É o que o psicólogo faz. Ele trabalha com o psique da gente. E por que Deus me deu um corpo? Porque Ele fez o planeta Terra e quer que o planeta Terra seja para meu domínio. É o que está escrito lá no livro de Gênesis. Nós fomos feitos para ter o domínio, não Satanás para ter o domínio. Quem domina hoje é Satanás e nós estamos debaixo da autoridade dele lá. Agora, mas Deus não tinha feito a gente para isso. Aí a gente desobedece a Deus. Aí a morte, lembra? No dia que você comer, você vai morrer. Aí pode voltar lá para o slide que eles comeram. Morreu. Perdeu o contato com Deus. Deus vinha todo dia conversar com eles no jardim. Aí a morte entrou. Eles se separaram de Deus. Tá. Obrigado. Agora, eles estão separados de Deus. Aí as pessoas perguntam assim: mas será que eles morreram? Eles continuaram vivos. Adão e Eva ficou no jardim. Aí Deus aparece para conversar, como todo dia Deus fazia com eles. Adão, onde você está? Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi e tive medo. Medo? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Depois você confere estudando Gênesis aí, que você vai ver. Quando a gente perde o contato com Deus, a gente tem medo. O meu espírito parou, eu não consigo mais, a não ser que Deus venha me procurar. E Deus veio procurar, mas eu não consigo. O relacionamento perdeu. Ele ficou nu. Ele estava nu, mas não sabia que estava nu, porque tinha uma cobertura espiritual. Eles tinham vestes espirituais. A Bíblia fala de vestes espirituais. Eles perderam as vestes, até ali eles não sabiam que estavam nu. Ele percebeu que estava nu, colheu uma folha de figueira e se cobriu, e se escondeu de Deus. Agora, você acha que eles não morreram? Morreram espiritualmente. Morreram na alma e no corpo. Mas como se eles estão vivendo? Agora eles têm medo, eles têm insegurança, a alma deles estão atribuladas, eles estão inseguros, ansiosos, e eles começaram a envelhecer. A Eva começou a perceber que ela tinha pé de galinha, depois ela começou a perceber que ela precisava de uma cirurgia plástica, e estão morrendo. Se separaram de Deus, a alma toda confusa. Por isso você acha que os consultórios dos psicólogos, do psiquiatra estão recheados de gente? Suicídio um atrás do outro. A quantidade de jovens se suicidando. Nós estamos conversando com jovens assim, porque a alma está toda turbulenta, porque perdeu, o espírito está morto. A Bíblia chama em Provérbios essa situação de lâmpada apagada. Apagou. E isso tem um nome: morte espiritual. Porque quando você morre espiritualmente, sua alma se descontrola toda e seu corpo começa a envelhecer. Essa é a primeira morte. Vou falar de 3 mortes aqui. Primeira morte, morte espiritual. Guarda esse desenho. Porque o que acontece? Por que eu peço para você guardar esse desenho? Toda criança que nasce depois de Adão e Eva, qual é o desenho dessa criança que nasce? Desse jeito que está aí. Espírito morto, alma descontrolada e corpo vai envelhecer. Então, na verdade, a gente está fazendo anos, mas na verdade, cada dia que a gente faz anos, nós estamos vivendo menos. Então, a criança nasce já na plenitude da vida dela. Passou um dia, ela já está um dia mais velha. Ela já está morrendo. Ela está morrendo, vai morrer. Porque é essa estrutura espiritual, teológica que está dentro de toda a humanidade. Nós estamos morrendo. E se nada for feito, e se nós chegarmos à morte física, então o que vai acontecer é que nós vamos entrar na eternidade com esse desenho: separado de Deus, alma descontrolada e o corpo todo destruído. Essa é a situação da humanidade. E nós, como igreja, para termos uma razão para sair dessa porta e falar do amor de Deus para essas pessoas, nós precisamos conhecer esse desenho. E esse desenho só tem um jeito de reverter para o desenho anterior.
Se não tiver esse jeito, não tem outro. Então eu coloquei ali embaixo, olha, aqui há um escape. E o escape está em João 3,16. Então vamos lá. E é isso que nós estamos propondo no ano de 2025. Nós saímos de dentro das nossas portas e levarmos a boa notícia. Existe uma boa notícia. A boa notícia significa, a palavra evangelho significa uma boa notícia. E qual é a boa notícia que o mundo está aguardando? Porque você acha que o mundo não sabe que eles vivem desse jeito? Por que você acha que as pessoas nascem, crescem, elas têm um vazio aqui dentro delas? O escritor Dostoiévski, russo, deixou escrito nos livros dele: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio que está ali no espírito, o provérbio chama de a lâmpada apagou. Mas ela não deixou de existir. Nós temos um espírito, mas ele estava com a lâmpada apagada. Nós aqui não estamos mais nesse desenho. Eu vou te mostrar o desenho que nós estamos. Mas aqui o escape é João 3,16. Então vamos interpretar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Crê é um verbo é uma ação. Então eu preciso me movimentar em direção a uma ação. Eu preciso realizar uma ação. Entender o que Jesus fez na cruz do Calvário e me posicionar. Se eu aceito ou não o que Jesus fez na cruz do Calvário. Esse é o ato de crer. E como é que eu creio? Romanos 10:9 diz assim: com a minha boca e com o meu coração eu confesso Jesus. Eu creio na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por mim. Era eu que deveria estar lá, porque o preço do pecado é a morte. Pecado é errar o alvo. Se você pega o desenho lá, depois você vê com calma que eu pus lá. Errar o alvo. Qual era o alvo? O alvo era que a gente alcançasse a árvore da vida. Mas nossos pais erraram o alvo e alcançaram a árvore da morte. Então, pecado é hamartia, errar o alvo. Quando Adão errou o alvo, o preço dele ter errado o alvo era a morte. E nós todos nascemos assim. Isso é herança dos nossos pais adâmicos. É geração adâmica que nós levamos junto. Agora, veja o final do versículo 16: para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é morrer. Não fique separado de mim, mas tenha, olha o que está escrito no seu versículo: a vida eterna. Deus é eterno e tem comunhão eterna. Vida é comunhão com, voltar o relacionamento com Deus. Que a pergunta é: quem vai falar para o mundo que é João 3,16 que nos liberta dessa situação? Jesus disse: quem tem a responsabilidade de fazer isso é a minha noiva, porque foi por ela que eu morri. É a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, igreja, responsabilidade número 1: vá por onde você for, no seu trabalho, nas suas viagens, nos seus contatos. Claro, não é ser aquela pessoa chata, mas é você levar o amor de Deus. As pessoas têm que ver Cristo em você, Cristo em mim. O jeito que você fala, o jeito que você pensa, o jeito que você raciocina, o jeito que você decide as coisas, o jeito que você se comporta. Aí e quem está fazendo esse trabalho de nos fazer isso? Então deixa eu te mostrar o próximo passo. Desculpa, eu vou ainda pegar aqui, que eu tenho medo de errar aqui. Então olha só, olha o que acontece. Eu pus o versículo lá para você. Esse desenho eu já mostrei algumas vezes aqui na igreja, mas agora a gente quer mostrar um pouquinho mais para todo mundo. O que aconteceu? Eu quero esse escape. A gente chama as pessoas,
mostra o plano da salvação, que é o slide passado, a pessoa fala assim: agora eu entendo o que Jesus fez por mim. Então olha só, então vamos fazer uma oração. É o que a gente faz publicamente. Por que a gente faz a pessoa fazer uma oração pública? Porque Apocalipse 20, já eu te mostro, tem livros. Quando nós fizemos o casamento, ali nós fizemos um casamento e eu falei: você aceita a sua esposa? Você se compromete quando a gente faz casamento? E por que tem que falar? Porque tem livros no céu. É o cartório de Deus, e Deus registra, está tudo em livro. Quando a gente chegar nos juízos de Deus, os livros vão ser abertos. Então Romanos 10:9 diz: se você crê, então confessa com a tua boca e com o teu coração, para que haja salvação, para que fique registrado nos livros celestiais. Então a pessoa fala: eu concordo, eu creio que Jesus veio em homem, na forma de homem, morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário, para me salvar, e eu concordo, eu aceito Ele como Senhor e Salvador na minha vida, e a partir de hoje, eu vou andar debaixo dos seus princípios. O que acontece agora no mundo espiritual? Você não vê fisicamente, mas agora acontece isso. Aquele espírito estava apagado, é como uma lâmpada que vai acender. Acende de novo, volta o relacionamento com Deus, e o Espírito Santo ainda vem é um plus a mais, né? É um presente a mais que Deus dá pra gente. E Ele manda o Espírito Santo morar dentro de nós. E lá dentro de nós tem um trono. Por isso que as pessoas assim: eu sinto um vazio dentro de mim. E o Dostoiévski descreveu bem: o vazio é do tamanho de Deus. Está faltando é Deus, Espírito Santo, morar dentro de você. Mas como Ele é santo, Ele só mora na casa de santo. Como nós somos pecadores, erramos o alvo, estamos separados de Deus. Mas o sangue de Jesus é quem nos purifica e faz a gente virar santo. Agora santo mora na casa de santo. Então o Espírito Santo agora vem morar na nossa casa. E o Espírito Santo passa a ser companheiro do nosso espírito. E o espírito humano vai conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo orienta o espírito humano. O espírito orienta a alma. O corpo faz o que a alma vai determinar. Agora, a nossa alma não é fácil de lidar. Quando você fez teste de temperamento, o temperamento não é para saber o temperamento do seu espírito, é para saber o temperamento da sua alma, porque a sua alma está toda descontrolada. Você aceitou Jesus agora, não é da noite para o dia: aceitei Jesus hoje, amanhã minha vida é linda e maravilhosa, está tudo certo, tem nada errado. Não, agora o Espírito Santo vai começar a fazer uma faxina na sua alma. Mas eu pus uma chave, existe uma porta entre o Espírito Santo e o espírito humano e a alma. Tem uma porta que só tem fechadura para o lado de dentro. Então tenta imaginar aquilo ali, é uma fechadura que só tem fechadura para o lado de dentro. Se você, alma, pelo seu livre-arbítrio, decidir abrir a fechadura, o Espírito Santo desce, rios de água viva vão descer. Porque a hora que você aceitou Jesus, Ele diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nós estávamos sedentos, aceitamos Jesus, Ele entrou, as águas estão lá dentro do Espírito. Agora as águas precisam descer para a nossa alma e para o nosso corpo. Quem comanda é você. O Espírito Santo não vai fazer as coisas na sua vida e na minha vida se nós não liberarmos Ele para aquela área da nossa vida. E esse é o caminhar cristão. Hoje eu estou pior do que amanhã, porque amanhã eu vou liberar outras áreas da minha vida e vou ficar melhor que hoje. Então cada dia que vai passando, o Espírito Santo vai falando, e a gente vai dando liberdade para o Espírito Santo, e Ele vai tratando a nossa vida. Porque você aceitou o escape. Pode ir para o próximo, por favor? Estou acabando, tá? A primeira parte. Aí vem a morte eterna. Essa aqui que é perigosa. Nós passamos pela morte espiritual. O slide anterior é o novo nascimento. Nascemos de novo porque aceitamos o escape.
Agora, se eu não aceitar o escape, o que acontece comigo? Falei de Jesus para um amigo meu. Ele estava, a vida toda fui falando. Ele adoeceu, foi para o hospital, fui para o hospital com ele. Falei de novo, ele falou que não queria, que não queria, que não queria. Não posso obrigá-lo. Morreu. E se ele morreu sem o escape de João 3,16, essa é a fotografia dele. Ele entrou para a vida eterna sem restauração em Cristo Jesus. Depois nós vamos ver para onde que ele vai. E vamos ver também para onde vai aqueles que aceitaram, né? Se nós aceitamos e morrer fisicamente, para onde que a gente vai? Nós vamos dar uma olhadinha também. Mas a segunda morte é a morte eterna. É uma morte que nós vamos entrar afastados de Deus por toda a eternidade. E não é que acabou. Ela é uma morte que você vai ter vida, mas uma vida de sofrimento eterno. Olha o Apocalipse capítulo 20, versículos 6 e 14. Apocalipse 20. Desculpa, a gente não vai dar aula toda para você. Nós só estamos pegando alguns pontinhos principais, tá? Apocalipse 20. Olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Não se preocupe ainda com a primeira ressurreição. Eu só quero que você veja que está escrito aí: sobre esses a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é a morte eterna, é aqueles que não aceitaram o presente que Jesus mandou. Nós estamos no Natal. O Natal antigamente era uma festa pagã. O que os cristãos antigamente fizeram? Criaram um entendimento para o povo que Natal é o nascimento de Jesus para cobrir aquela festa pagã. Não quer dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma festa para cobrir uma festa pagã antiga que existia, da Saturnália. Então, o Jesus que está ali, ele morreu por nós, mas se a gente não aceitar a obra dele, nós vamos para a segunda morte. Vai ter um momento que todas essas pessoas que não aceitaram Jesus vão ter que passar diante do tribunal de Cristo, vão receber seus corpos ressurretos também e vão ser lançados no lago de fogo. Você quer ver? Olha o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo. Então, se eu aceitei a obra, João 3,16, Jesus lavou os meus pecados, o Espírito Santo veio morar em mim. Se eu morrer fisicamente, eu não falei da morte física ainda. Se eu morrer fisicamente, eu vou para um determinado lugar na presença de Deus e vou encontrar com Ele. Se eu não aceitei João 3,16 e morrer fisicamente, nesse desenho, eu vou para um lugar separado de Deus, e desse lugar eu vou ser lançado no lago de fogo. E vou lá ficar eternamente. Por isso, presta atenção no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Morte aqui é o corpo físico que vai morrer e vai voltar para o pó. E o inferno é o lugar onde vai as almas dessas pessoas que não aceitaram a obra do Senhor. Lembra-se do rico e do Lázaro? Mais ou menos a gente vai falar daqui a pouquinho rapidamente. Vou para frente, tá? Dúvidas depois, se vocês tiverem, nós estamos abertos na escola bíblica o ano inteiro, ano que vem que vai começar. Vocês podem vir na escola bíblica e a gente vai tirando as dúvidas também. Mas como eu sei que muitos vão ficar preocupados, eu estou à disposição aqui para a gente conversar depois, tá bom? Vamos lá, vamos para frente? Pode ir para o próximo? Então agora vamos falar da terceira morte. Olha, nós falamos da morte espiritual, nós falamos da segunda morte, agora nós vamos falar da morte física.
Você sai daqui. Não, você não. Uma pessoa está andando na rua. De repente ela sente mal e pumba, e morre. Não deu tempo nem de chegar no hospital. O que vai acontecer com essa pessoa? Depende, né? Por quê? Abre em Eclesiastes 12:7, só para que você possa ver biblicamente. Mas a Bíblia fala que quando a gente morre fisicamente, o espírito vai para Deus. O espírito com letra minúscula. Olha lá para você ver em Eclesiastes 12:7. O corpo vai para o pó da terra. Eu recomendo, eu sei que tem, eu já fiz também sepultamentos de cremação. Não tem nenhum problema de cremar. Mas se eu quero ser bem fiel biblicamente, eu prefiro sepultar. Eu sei que Deus tem poder de pegar aquelas cinzas, que não sei o que a gente faz com a cinza, e depois no dia da ressurreição transformar isso no corpo ressurreto. Mas de preferência a gente sepulta aqui na igreja. A gente sempre recomenda quando a família pergunta pra gente o sepultamento. Então morreu, o corpo a gente sepulta, o espírito volta para Deus, que é o sopro da vida, e a alma vai para onde? É a pergunta. No próximo domingo, então, vou encerrar. No próximo domingo eu vou explicar para vocês para onde que vai. Não, né? Então vamos ficar mais um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Pode passar o próximo slide? Aí, ó, olha só. Há duas alternativas para saber para onde que a alma vai. Você que escolhe a alternativa que você quer. Se morreu salvo, que é aquele desenho de cima, a alma vai para o paraíso. Lembra de Jesus e os dois ladrões? Um zombava de ei, se você é o Salvador, então tira a gente daqui. O outro ladrão fala assim, cala a boca, meu, você não sabe o que você está falando. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que ele falou, cala a boca, você não sabe o que você está falando? E vira para ele, porque ele sabia quem era Jesus e sabia para onde ele ia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão deve ter ouvido o evangelho de Jesus da boca dele. E ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo. Paraíso, quando a gente estuda lá com calma, lá dentro, é um lugar que fica debaixo do trono da graça. Então, se a gente está salvo e a gente morrer hoje, a alma vai para o paraíso conforme prometido pelo Senhor Jesus. Deixei 3 bases bíblicas ali para você ver com calma depois. Esse que eu te citei é Lucas 23. Agora a pessoa que não quer saber de nada com Jesus, não morreu salvo, morreu com aquele desenho, a alma irá para dentro do lago de fogo, junto ao diabo, a besta e o falso profeta. Morte eterna, que é aquela morte que eu te mostrei, que é a segunda morte. Não tem saída. Ou vai para um lado, ou vai para o outro. O mundo bíblico é dicotômico. A gente sempre explicou isso. Para Deus é ou sim ou não. Não tem mais ou menos, não tem 500 tons de cinza, não tem mais ou menos salvação. Não, para Deus é ou nós somos salvos ou não somos salvos. Não nos obriga, mas faz questão de falar para todo mundo. Por isso o evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro. Ok? Então, está aí a morte física. Os versículos estão aí. E vou me finalizando aqui. Aí eu entro no segundo ponto. Primeiro passou. Agora é rapidinho. Tá bom? Podemos ir? Estou apertando o botão do Márcio aqui. Estou brincando. Agora vamos falar da... Agora tem um lado bom também, gostoso. Vocês gostaram da morte? Não é legal? Né? Eu não posso fazer essa pergunta, todo mundo aqui já é da igreja, né? Mas se você não quer aceitar Jesus, só vem aqui na frente e fala, não quero aceitar Jesus, e tudo bem, está tudo certo, né? Mas a gente não vou fazer isso, todos nós aqui já aceitamos. Mas se você tem dúvida, no final a gente vai orar, tá? Agora deixa eu falar rapidamente sobre isso. Nós vamos trabalhar bastante o ano que vem também. Por que a segunda vinda?
para que Jesus vai voltar? Qual a razão de Jesus voltar? Então eu vou citar algumas razões aqui, depois a gente pode ver com calma. Primeiro, para reunir os seus consigo. Esse versículo, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo, começa lá no 14, eu falo muito disso, aquele outro, 2 Tessalonicenses 2:1 também, eu uso muito em sepultamento. Eu gosto de mostrar isso para as pessoas, porque o texto começa assim: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Ou seja, tem muita gente que lá no sepultamento nunca ouviu falar da morte. Lá é um bom momento para a gente falar sobre ressurreição, morte e ressurreição. Então, Jesus prometeu, quando ele estava aqui na terra, o que aconteceu com Jesus? Eu só queria que você entendesse esse raciocínio, para que você pense um pouco mais. Quando Jesus esteve aqui, ele falou que ia morrer pelos pecados da humanidade, e falou que ele ia ressuscitar dos mortos. Mas por que Jesus ressuscita dos mortos, se o preço do pecado é a morte? Então Jesus vai na cruz, morre, sepultam, ao terceiro dia ele ressuscita, apareceu a mais de 500 pessoas, num intervalo de 40 dias. Então não tem essa que pagaram para os soldados para esconder o corpo de Jesus e não sei o quê. Não tem isso. A ressurreição de Jesus é um fato comprovado. Apareceu a mais de 500 pessoas, em momentos diferentes, por 40 dias. Só depois ele teve a ascensão. E se você vê a ascensão dele, está em Atos capítulo 1, na hora que ele está subindo diante dos apóstolos, os anjos dizem assim: por que vocês estão assustados? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, da mesma forma vocês vão ver ele voltar. E ele sobe lá no Monte das Oliveiras. E quando ele voltar fisicamente, ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, como está escrito nos profetas. Não tenha dúvida disso. Então, e agora, Jesus vem buscar a sua noiva. Tem um fato bíblico que vai acontecer antes dessa volta física. Tem um fato bíblico que Jesus, antes que venha os julgamentos do Apocalipse, ele vai tirar a noiva dele daqui da terra, que é o arrebatamento da igreja. Então ele vem nos buscar porque ele vai mandar juízos para a terra. Segundo, para ressuscitar os mortos. Como é que era o corpo ressurreto de Jesus? A minha pergunta é: se Adão tivesse comido da árvore da vida, como seria o corpo dele? Se ele não tivesse comido da árvore da morte e comido da árvore da vida, o que aconteceria no corpo dele? O corpo dele seria transformado de uma forma ressurreta. É como se fosse, o corpo se tornaria eterno. Tenta imaginar o nosso corpo totalmente eterno. A morte não tem mais poder sobre nós, nossos órgãos todos rejuvenescidos, e viveríamos a eternidade. Essa é a árvore da vida. Quando Jesus ressuscitou, aconteceu isso. Ele mostrou para as pessoas. O Tomé ficou desesperado. O Tomé perdeu a primeira reunião e falaram para o Tomé: Jesus ressuscitou. O Tomé falou: eu só acredito se eu tocar nele. Segunda reunião, portas fechadas, todos os apóstolos reunidos. Jesus passa pela porta fechada. No corpo ressurreto, é um corpo transcendental. A gente pode andar por onde a gente quiser. E alguns dizem que vai funcionar pelo pensamento. Você pensa em estar em determinado lugar, tchuf, teu corpo ressurreto está lá com você. E a gente se identifica, porque Jesus entrou, a porta fechada, o Tomé olhou e falou: é Jesus. Jesus falou assim: Tomé, vem cá, põe a mão aqui. Quando o Tomé pôs a mão aqui, que foi um dos cravos, ele falou: meu Deus, Senhor meu, Tomé, porque você pôs a mão, você creu? Bem-aventurado aquele que não vai ver e vai crer, que é você, que sou eu. A gente não viu isso fisicamente, nós estamos pondo fé na palavra de Deus. Eu creio nisso. E o nosso corpo, muitas pessoas perguntam assim: como é que vai ser o nosso corpo se ressurreto? Igual de Jesus.
Por isso que ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra e apareceu a mais de 500 pessoas. Para você saber como vai ser seu corpo ressurreto. E ele subiu. E ele prometeu que ele vem buscar a sua noiva antes dos juízos. Então, para transformar os filhos de Deus, e também virá para julgar os bons e os maus. E nós vamos participar do julgamento de Jesus. Nós, os anjos, sentaremos em tronos e vamos julgar a humanidade. Porque nós somos noiva. E o dia que nós encontrarmos com Jesus e nós subirmos com Ele, enquanto os juízos do Apocalipse estiverem acontecendo aqui embaixo, nós teremos as bodas do Cordeiro lá em cima. E depois nós viremos com o Senhor e vamos julgar as nações. Essa terra vai ser destruída, vamos entrar num novo céu e nova terra, vamos ter uma nova Jerusalém e vamos viver eternamente com o Senhor. Claro que isso nós precisamos de 1 ano para a gente trabalhar todos esses temas que eu estou falando para vocês. Mas eu preciso que a nossa proposta dessa aula era que os alunos tenham uma visão panorâmica. Último slide, por favor. Não, o último é o penúltimo seu. Isso. Essa promessa de Jesus lança 4 desafios. Isso aqui eu tenho lutado aqui muito conversando com os pastores nas reuniões. O que nós como igreja temos que fazer daqui até o arrebatamento? Nós estamos mais próximos do arrebatamento do que nós podemos imaginar. O anticristo já nasceu, já está andando pela terra, nós não sabemos ainda quem ele é. O cenário para a chegada do anticristo está pronto, os acordos mundiais estão praticamente acertados. Acompanha bem o Harry Krishner, o genro do Trump, você acompanha os trabalhos que ele vem fazendo. Vocês lembram que eu dei uma aula aqui sobre Abraham Family House? Você pode pegar no YouTube. Eu falei isso há uns 4 anos atrás, que ia ser assinado um acordo, as religiões iam se juntar. Esse acordo foi feito, as religiões já estão juntadas. No mundo árabe já existe o Abraham Family House. As 3 grandes religiões mundiais se uniram. Então, o mundo está todo desenhado para a chegada de um líder mundial. 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de tribulação. Esses são sinais que, quando o acordo for assinado, a igreja deve estar subindo e sendo arrebatada para o Senhor. Agora, 2 tarefas grandes que nós precisamos bater aqui. Primeiro, precisamos sair e contar essa história que eu estou contando para você. De uma forma simples, Deus vai dar sabedoria. As pessoas precisam se posicionar sobre Jesus. Se elas aceitam a opção João 3,16 e se elas não aceitam. Essa é a nossa tarefa. Segunda tarefa nossa. Depois você pega no YouTube isso aqui. Vigilância. Seja vigilante. Não caia nas armadilhas do mundo. O mundo é sedutor. Não deixe o mundo engolir você e sua família. Segundo, pureza, vida pura, vida limpa. Nós não temos que nos sujar. Já vivemos na sujeira há muito tempo. Deixa as coisas para que atrás ficarem e vamos olhar para frente. O apóstolo Paulo fala para nós. Paciência, mansidão, misericórdia. Precisamos praticar isso na nossa vida todo dia. E serviço, que Deus nos encontre trabalhando para Ele. Você pode estar na sua empresa, fazendo seus negócios, mas quando você vê que existe uma oportunidade, fale do amor de Deus para essas pessoas. Conta a sua vida, conta seu testemunho. O testemunho é algo especial. Que cada um de nós tem um testemunho com Jesus. Só de contar, nós convida para uma reunião. Estamos falando de ter várias, tipo LPA, por exemplo. Nós estamos falando de outros tipos de reunião que nós vamos querer fazer. Vamos ganhar almas para Jesus e vamos andar numa vida limpa. Amém? Como eu vou terminar essa aula? Você já está no Apocalipse, não está? Vem aqui no capítulo 22, por favor.
Apocalipse 22, 12. Se você tem aquela Bíblia que quando é Jesus que fala, está em vermelho, esse versículo que eu vou ler para você está em vermelho. É Jesus que está falando. Lembra, João teve essa visão na ilha de Patmos. E olha o finalzinho do Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos. Jesus falando: e eis que eu venho sem demora. Puxa, mas esse livro aqui foi escrito 100 anos, no ano 100. Nós já estamos em 2024, eis que eu venho sem demora. Lembra que eu fiz uma pregação aqui, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? O calendário bíblico é diferente do nosso. Um dia para Deus nosso é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então, na verdade, se eu for pegar o calendário bíblico e olhar esse versículo, eis que venho sem demora, nós já estamos há 2 anos e pouquinho. Não dá 2 anos. Ok? Então, dá quase 2. Então tá lá: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Olha a árvore da vida que estava trancada, que ficou trancada depois que Adão desobedeceu. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os homicidas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar por você nessa manhã. Se você acha que você nunca teve uma oportunidade, eu quero que você fique com os olhos fechados, por favor. Se você acha que você nunca teve uma oportunidade de fazer uma declaração com a sua boca e com o seu coração, de que você realmente aceita a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, se você quer praticar o que está em João 3,16 e Romanos 10, 9 e 10, é só você dar um sinal com a sua mão, eu vou orar daqui para você. Eu só quero ter certeza que todos que estão aqui, nós estamos todos na mesma página. Se você tem uma dúvida no seu coração, eu não lembro se eu fiz essa oração, se eu não fiz uma declaração, eu não lembro se está registrado isso nos livros celestiais. Se você não tem, só você levantar sua mão. Não vou chamar você aqui na frente, não. Eu vou orar daqui para você e você vai repetir comigo. Só me dá um sinal, porque senão eu não preciso fazer oração. Ok. Então agora eu vou orar. Senhor, nós te louvamos porque todos nós que estamos aqui, um dia da nossa história, nós nos posicionamos por reconhecer o amor que o Senhor demonstrou pela humanidade, de morrer, tomar a forma de homem, morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. É um tempo de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor mora em nós para nos ajudar a viver uma vida limpa, uma vida maravilhosa, feliz, para nos ajudar a vencer os obstáculos, como nós temos aprendido aqui, para nos ajudar a sermos a luz do mundo e o sal da terra, como o Senhor nos projetou, sermos semelhantes a Ti, Senhor, não iguais, mas semelhantes, praticar as coisas como o Senhor pratica.
Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade de nos ajudar, e queremos pedir perdão, Espírito Santo, pelas vezes que o Senhor falou para nós fazermos determinadas coisas e nós não fizemos, nós não fomos obedientes e pagamos um preço por isso. Que o Senhor nos perdoe também, Espírito Santo, e que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando ânimo, coragem, força para viver, e que tudo que nós precisarmos nós possamos derramar diante dos teus pés, orando, jejuando, louvando, adorando. Que o Senhor nos fortaleça. Obrigado por esse ano que nós tivemos tão bom, Senhor. Apesar das dificuldades, nós chegamos vencedores aqui, Senhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Obrigado pela escola bíblica que estamos encerrando aqui, Senhor. Mas que no próximo ano o Senhor prepare novos temas para que a gente possa continuar crescendo na Tua presença. Que nós possamos ser instrumentos de evangelismo, ganhar almas para Ti. E que nós possamos viver uma vida de vigilância, de pureza, de paciência. E que se o Senhor vier nos buscar nesse próximo ano, que o Senhor nos encontre na Tua seara, trabalhando para Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à Tua presença para Te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no Teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e Ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.